Boa noite, irmãos queridos. Mais um domingo aqui na tua igreja, na Igreja do Senhor Jesus, para buscarmos o entendimento da palavra e o crescimento espiritual que Deus possa falar ao teu coração. Se você chegou até este vídeo, saiba que isso é uma gravação de um domingo, no dia 27/6, e nós temos cultos regularmente. Se você quiser conhecer o nosso culto, os nossos cultos, você entra lá em www.igrejadeInterlagos.com.br e aí você vai saber dos nossos horários de culto. E você seja bem-vindo. Muito bem. Bom, queridos, hoje eu resolvi falar de um assunto que todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, já sabem bem do que eu vou falar. Mas eu vou tentar dar uma outra conotação sobre essa questão do título da minha pregação, que é Suportai-vos uns aos outros. Vamos abrir primeiro lá, vamos abrir em Colossenses capítulo 3, verso 13. Eu vou compartilhar aqui na minha tela com você, tá? Então, só um segundinho. Estou meio lerdo aqui na tecnologia. E vamos lá. Só espera eu fazer um ajuste aqui. Aumentar aí para você enxergar, você que está no celular, possa enxergar bem, tá? Eu acho que assim tá bom. Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, verso 13. Aí ele fala assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Muito bem. A obra de Cristo, nós temos que lembrar que ela é todinha baseada na remissão de pecados, no perdão de pecados, né? Então, tudo que Jesus fez na obra dele foi perdoar os nossos pecados. Por quê? Porque existia uma lei, e esta lei, ela colocava o homem numa condição de impossibilidade de cumprir a lei, porque a lei era tão rigorosa, tão feita de uma maneira com tanta pressão, que era impossível ao homem cumprir a lei, né? E a obra de Cristo, ela veio justamente fazer o quê? Acabar com a lei, né? A obra de Jesus foi exterminar a lei. Então, tudo aquilo que está na lei do Velho Testamento não se aplica mais. Não se aplica mais ao cristão, aquele que crê em Cristo. Então, eu poderia dar aqui um sem número de versículos que vai corroborar isso daí, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, está escrito. Deixa eu abrir aqui para você. 2 Coríntios, capítulo 3. Já te falo. Verso 14. Vou abrir aqui na Bíblia, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14, para você ver como é o que está escrito aqui. Vamos lá? Partilhar. Então está aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, aqui no verso 14. Ele fala assim: mas os seus sentidos foram endurecidos. Os sentidos de quem? Os sentidos daqueles que eram da lei. Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Ou seja, esses sentidos endurecidos está fazendo referência ao Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Não é interessante isso? Olha só, o Velho Testamento foi abolido, foi abrogado.
Ele foi desfeito. Você quer ver mais um versículo? Deixa eu abrir aqui, procurar aqui na minha Bíblia. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Também no verso 14. Parece que tudo acontece no verso 14, né? Olha lá. Ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade. Isto é, qual é a inimizade? Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Então está aí. Está mostrado que o Velho Testamento é uma inimizade. Né? A lei dos mandamentos é o que nos torna inimigos. Então nós não temos condições, de nos salvar. O homem não se salva. Não existe salvação para o homem, porque é impossível. É uma inimizade. É impossível cumprir as leis e os mandamentos. Né? Então, Jesus veio e fez o quê? Aboliu. Ele desfez isso. De que maneira? De que maneira que ele fez? Na sua carne, ó. Na sua carne. Através da cruz. Então, lá na cruz, o Senhor Jesus desfez essa parede que separava, que impedia o homem de se achegar a Deus. Não era nem de se achegar, eu não gosto muito disso, de colocar dessa forma. Eu prefiro dizer assim, antes, a lei dos mandamentos nos colocava no inferno, nos dava uma passagem para o inferno. E agora, em Cristo, nós temos uma passagem para o céu. Percebe? Pastor Hélio. Pode falar, meu querido. Hebreus 7,18 também, eu acho que é bem oportuno, viu? Ótimo, vamos lá. Você ler também. Espera aí, deixa eu achar Hebreus aqui. Hebreus 7,18. Pode ler. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Uau! Então quer dizer que o precedente mandamento é inútil, é fraco. Vamos ver o 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então tá aí. Percebe que a obra de Cristo, ela tem por objetivo perdoar o homem, porque ao homem não existe salvação. A lei era inútil e nos colocava dentro do inferno. Era assim que a lei fazia. Percebe? Então o objetivo da obra de Cristo sempre foi nos dar essa chance, a chance de irmos e entrarmos no reino de Deus. Por isso que ele coloca lá em Colossenses 3,13, ele fala assim, né, suportando-vos uns aos outros. E se alguém tendo queixa de algum outro, né, perdoe, faça como Cristo fez. Perdoou-nos. Ele nos deu a chance. O perdão é uma chance que você dá para a pessoa. É uma chance que você dá para ela se restaurar diante de você. Então, por exemplo, eu faço alguma coisa que magoou meu irmão ou meu filho, por exemplo, minha filha. Fiz alguma coisa que magoou minha filha. Algo que eu falei, ou sei lá. Eu vou lá e peço perdão. Quando eu peço perdão, se ela me perdoar, ela está me dando uma chance. Ela está me dando uma oportunidade para que eu possa ser realmente uma pessoa restaurada, sem aquele rancor. É assim que funciona a obra de Jesus. A obra de Cristo é desse jeito. Percebe? Então nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente.
A obra de Jesus não é uma religião. Nós não estamos atrás de ser religiosos, longe de mim ser religioso. Né? Nós somos, nós somos religiosos no que diz a constância das coisas, no que diz respeito à constância das coisas que fazemos para a igreja. Isso nos torna religiosos. Então, por exemplo, tem um louvor, tem a palavra, depois tem a oração, sabe? É meio que uma liturgia que ocorre, percebe? Cada igreja tem a sua liturgia. Isso é a religião. A liturgia da coisa é a religião. Percebe? Mas a obra de Cristo não é religião, de jeito nenhum. É uma obra de perdão. É a construção do perdão no nosso coração. Né? Por isso que é importante a gente dar a oportunidade. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que que te magoou por algum motivo, fez algo errado para você, ou te prejudicou de alguma forma, e você se magoou por causa disso. E aí, você sabe que aquela pessoa não vai mudar, que ela vai continuar daquele jeito. Você sabe que é da natureza dessa pessoa, a menos que ela se converta a Jesus definitivamente. Mas você sabe, puxa vida, eu sei que aquele fulano, aquela pessoa que trabalha comigo, sempre vai fazer isso contra mim. Mas eu vou ter um coração aberto para o perdão. Né? Eu tenho uma queixa contra aquela pessoa, que ela está me fazendo mal sempre lá no meu trabalho, por exemplo. Então, eu abro meu coração para o perdão. Isso é perdoar. Eu abro. Se eventualmente a pessoa chegar para mim, Hélio, desculpa, fiz isso, nossa, quantas vezes eu magoei você, você me perdoa? Claro que eu perdoo, claro. O coração está aberto ao perdão. É assim que funciona. Percebe? Então, vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Tenho uma irmã que me magoou bastante no passado. Eu tenho uma irmã que me magoou, irmã mesmo, né? Não é irmã da igreja, é irmã de sangue mesmo. Me magoou muito no passado. Eu tenho restrições, evidentemente que eu tenho restrições, percebe? Mas o meu coração está aberto. Se um dia ela chegar para mim e vier falar comigo, eu vou perdoar. Porque no meu coração está aberto para o perdão, percebe? É assim que funciona. Isso é o perdão de Cristo. Percebe? Então, eu estou no aguardo. Se um dia ela aparecer e falar, poxa vida, vamos nos reatar, vamos, claro, estou aberto a isso, sem dúvida alguma. Percebe? Então é assim que funciona o perdão de Cristo. Muito bem. Esta obra, a obra de Cristo, a obra do perdão de Cristo, não depende de nós. O perdão de Jesus já ocorreu através da subida dele na cruz. Quando Jesus subiu na cruz, ele fez o perdão para nós. Percebe? Ele restaurou a possibilidade de irmos para o céu. Então não depende de mim. Eu não posso fazer mais nada para entrar no céu. A única coisa que eu posso fazer é aceitar a obra de Cristo na minha vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é mudar de vida, porque arrependimento pressupõe mudança de comportamento, mudança de pensamento. Em grego, a palavra arrependimento significa metanoia. E metanoia significa mudança de direção. Então funciona assim. Quando nós buscamos a Deus e queremos estar com Cristo, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Mas aí eu estou me forçando. Não é uma forçação de barra, eu poderia dizer. Não, você vai permitir que o Espírito Santo venha até você. Você vai permitir que o Espírito Santo te comova. Você vai permitir que Deus entre na sua vida e você passe a enxergar as coisas com olhos de perdão, com os olhos de perdão. Né?
tomar cuidado com as palavras aqui, senão a gente fala óleo, né? Óleos, a impressão que é óleo de azeite. Não, óleos aqui, ó. Você vai olhar as situações com olhos de perdão. Né? Então, as pessoas vão olhar para você e vai falar assim, puxa, o Hélio não faz mais aquilo que ele fazia. Ele mudou, ele está diferente. Lógico, por quê? Porque agora eu amo a Cristo, eu tenho a Cristo no meu coração. Então, a obra de salvação que Jesus fez, ela foi feita e acabou. Não existe mais nada que se faça para que o homem seja salvo. Nada. A obra está lá. Percebe? Por exemplo, João capítulo 1, verso 12. Né? O que diz lá em João capítulo 1, verso 12? Vamos colocar aqui para vocês. Presta atenção. João capítulo 1, verso 12. Todo mundo conhece de cor esse versículo, né? Mas a todos quanto receberam, quem? A Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então tá aí. Você creu no nome de Jesus? Você entendeu o que é a obra de Cristo? Está claro para você que Jesus subiu na cruz para que você pudesse ter salvação? Ah, tá. E você aceita essa obra de salvação na sua vida? Você crê que através da obra de Cristo você vai ser perdoado? Creio. Então pronto. Esse é o poder que ele te deu. Ele está te dando um poder. Não é um poder que nem super-herói, por exemplo, né? Aqueles poderes dos X-Men, né? Tá certo? Não, não é, não tem nada a ver. Que poder é? Um poder espiritual. Você espiritualmente agora tem o poder de ser feito filho de Deus. Percebe? É como se eu, agora que aceito a obra de Cristo, eu consigo, por exemplo, falar, escuta, abre a porta que eu quero entrar. Antes eu não tinha esse poder de bater na porta e falar, abre aí, Jesus, que eu quero entrar no teu reino. Percebe? Agora sim, agora eu tenho como se fosse um passe, o poder de ser feito filho de Deus. E qual é o mecanismo que faz você ser filho de Deus? Crer, olha lá, ó, seu nome. Por isso que a obra de Cristo é maravilhosa. Percebe? A obra do Senhor Jesus é fantástica. Antes você tinha que cumprir mandamentos. E não mata, não rouba, não isso, não aquilo. Percebe? Você tinha que, tem que fazer isso. Você não pode tocar numa mulher menstruada, você não pode não sei o quê, você não pode pôr a mão numa pessoa doente, você não pode pôr a mão no morto, você não pode isso, não pode aquilo. Se você fizer isso, você tem que tomar um banho, você vai ficar 7 dias afastado, e tá. Percebe? Você tinha todas as dificuldades possíveis e imaginárias para que você fosse aí para o céu, né? Vamos dizer assim. E Jesus vai lá, na carne dele, desfaz essa inimizade. Esse monte de leis e ordenanças que a gente acabou de ler. Dizendo assim, olha, agora tudo isso perdeu o valor. A única coisa que você tem que fazer para entrar no reino de Deus é crer no seu nome de Jesus. Porém, quem crê no seu nome tem que ter o seu coração modificado. Se a gente for ler lá em João capítulo 3, você vai ver a história, você vai ver essa historinha aqui, ó, do Nicodemos, né? Então tá aqui, no capítulo 3, depois você lê em casa, você vai ver que Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E a palavra nascer de novo aqui, ó, tá aqui, ó, no verso 3, ele fala assim, ó, nascer de novo. Porque nascer de novo significa o seguinte, larga tudo que você crê.
tudo que você pensa, a maneira como você pensa, a maneira como você julga o mundo, a maneira como você olha as coisas, você vai ter que olhar diferente agora. Percebe? Você tem que nascer de novo. É um novo nascimento. E esse nascer de novo está relacionado com a sua crença em Jesus. Percebe? Aquele que crê em Jesus passa por esse novo nascimento. Nós passamos a enxergar com olhos de perdão. Percebe? Nós passamos a enxergar com olhos verdadeiros. A verdade está acima de você. A verdade está na sua frente. É assim que funciona a obra do Senhor Jesus. Não é ir na igreja todo domingo. Ir na igreja todo domingo, até o diabo vai. Não é? Até o diabo vai na igreja, sabia? A Bíblia fala que ele está ao redor, rugindo como um leão, buscando... Se você está na igreja, ele continua ao redor. Então o diabo está junto. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso redor, rugindo, buscando a quem possa tragar. Percebe? Então, queridos, nós precisamos nascer de novo. É fundamental. E esse nascer de novo implica, basicamente, deixa eu fechar aqui. Esse nascer de novo implica, basicamente, mudar isso aqui, ó. A maneira como você enxerga. Que a partir de agora, quando você crê em Cristo, quando você ama a Jesus, os seus olhos são olhos de perdão. Percebe? Porque ele fala lá, né? Colossenses 3,13. Assim como Cristo fez. Se alguém tem queixa um do outro, vai lá e perdoa. Entendeu? É assim que funciona. Essa é a obra de Cristo. Aí ele fala assim, suportando-vos uns aos outros, né? Isso que é interessante. Por que suportando-vos uns aos outros? Porque suportar significa dar suporte. Não pense você que a gente está falando aqui de aguentar. Eu tenho que aguentar a minha esposa. Né? Eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Não, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo de dar suporte. Né? Suportando-vos uns aos outros. É assim a obra de Cristo. A obra de suporte. Por exemplo, Jesus nos suportou. Nos deu suporte. Ele subiu na cruz. Esse é o suporte que Jesus está nos dando. Por isso que eu posso me apoiar em Cristo. Eu me apoio em Cristo, porque Cristo me deu suporte. Percebe? Funciona desse jeito. Queria que, antes da gente continuar, eu queria que você abrisse em Efésios 2. Vamos lá. Abrir em Efésios 2. Ali no comecinho de Efésios 2, tem uma coisinha que eu quero falar ainda a respeito dessa questão da gente não dá mais para fazer mais nada. Porque o Senhor Jesus mudou a nossa situação com relação à lei. O Senhor Jesus nos deu condições de entrarmos para o seu reino. E esse texto aqui de Efésios 2, de 1 a 10, ele é um texto... Nossa, a gente já leu assim 1 milhão de vezes, né? Está aberto os Filipenses, Hélio, em vez de Efésios. Sorry. Pronto, aqui. Esse texto de Efésios 2 aqui é um texto, assim, por demais conhecido de nós. Nós conhecemos muito esse texto. Mas tem algumas coisinhas aqui que se a gente puder fazer fazer uma pequena interpretação, porque aqui está, vamos dizer assim, um resumo da obra de Cristo. O resumo da obra de Jesus está exatamente nesse texto aqui. Então, qualquer dia, você para meditar nesse texto com bastante paciência. Tenta entender verso a verso, palavra a palavra, e você vai ver que o Espírito Santo vai falar muito no teu coração. Ele fala assim, ele já começa, né? E vos vivificou, ou seja, vos deu vida.
estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a morte é a ofensa e pecado. Isso é morte. Mas Jesus é vida, ele nos vivificou. Em que noutro tempo, ou seja, antes da sua conversão, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então aqui está a descrição. Esses 3 primeiros versículos, está a descrição do que a lei do Velho Testamento fazia conosco. Não sei se você percebe aqui. Existe aqui a operação da lei. Porque o pecado, ele só existe quando tem lei. Percebe? Se não tem lei, não tem pecado. É isso que acontece. Então, se nós estávamos em ofensas e pecados, significa o quê? Que estávamos na lei, antes da nossa conversão. Éramos, por natureza, filhos da ira. Olha lá. A nossa natureza era que éramos filhos da ira, filhos da desgraça, filhos filhos de espíritos das potestades do ar. Percebe? Aí no verso 4, ele fala assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando vós ainda mortos em nossas, e nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que eu tive que fazer aqui? Hélio, o que eu fiz para ser vivificado com Cristo? Eu fiz alguma coisa? Eu tive que dar o dízimo? Eu tive que pagar uma promessa? Eu tive que acender uma vela? Eu tive que ir na igreja todo domingo? Eu tive? Não! Absolutamente não. Ele simplesmente me vivificou, me deu vida. Só pelo fato de eu crer pela graça sois salvos. Essa palavra graça aqui, você tomar um cuidado com essa palavra graça. Você sabe o que significa graça? Graça significa disposição que Deus tem em nos perdoar. Percebe? É isso que significa a palavra graça. Graça é aquilo que move Deus para nos dar perdão. Eu recebi uma graça de Deus, ganhei na loteria. Não, isso não é graça, isso é sorte, ou azar, né? Eu recebi uma graça de Deus, fui curado da minha sinusite. Não, isso não é graça, tá? As pessoas usam essa palavra de maneira errada. Graça significa disposição em perdoar. Você é uma pessoa cheia de graça? Vou fazer aqui a pergunta. Você tem um coração disposto a perdoar? Essa é a pergunta. Se você tem um coração disposto a perdoar, então você é uma pessoa cheia de graça. Entendeu? Muito legal isso, né? E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Esses lugares celestiais não é lá no céu, não, é aqui na Terra. Você está assentado aqui no planeta Terra, num lugar celestial. Que lugar é esse? Eu estou com o perdão de Cristo sobre a minha vida.
E para mostrar nos séculos vindouros que as abundantes riquezas da sua graça, do seu perdão, pela sua benignidade, ou seja, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Está aqui, ó. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Então, você é salvo. Você tem acesso ao céu por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, não adianta eu fazer nada, nada. Eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que crer. É dom de Deus. Não vem das obras. Ou seja, não adianta você pagar promessa, não adianta você acender vela, não adianta você dar o dízimo, não adianta. Tudo isso não tem valor nenhum para a salvação. Percebe? Não vem das obras. Obra nenhuma te leva para o céu. A única é a obra de Cristo. Para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ah, bom. Então quer dizer que quando eu me converto, quando eu aceito a Jesus, eu sou transformado e começo a fazer o bem. E começo a promover o bem. Porque isso é característica daqueles que amam a Cristo. Porque aqueles que amam a Cristo querem fazer as obras de Cristo. Percebe? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. A obra que você tem que fazer, o bem que você tem que fazer, não te põe no céu. Quem te põe no céu é a obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo, por amor, você vai lá e faz as boas obras. Ou seja, o resultado da obra de Cristo são boas obras nas suas mãos. Entendeu? Então nós vamos andar em boas obras. É isso. Muito bem. Voltando aqui para a minha pregação. A história dos apóstolos e dos personagens do Novo Testamento nos leva a construir um cenário. Não sei se você já leu. Leia todo o Novo Testamento. Ali, ó, depois de Atos em diante, você começa a ler e você vai perceber que existe um cenário por trás, uma forma de agir das pessoas. Você observa isso. Os cristãos, eles tinham um jeito próprio. Eles queriam fazer as coisas boas. Era desejo deles por causa da transformação. Percebe? E é um fato interessante, é o seguinte, o povo judeu, principalmente naquela localização que eles estavam ali no Oriente Médio, ali é uma região muito seca, né? Então, você não pode plantar, não tem o que plantar. Pelo menos naquela época, as plantações eram escassas, eram difíceis. Porque ali é uma região árida. Mas não é árida porque o homem foi lá e cortou É árida porque o local é árido. Então, o povo judeu, ele não era um povo basicamente de plantio, de colheita, essas coisas. Percebe? Eles tinham que buscar o sustento deles nos negócios. Então, aquele lugar era um lugar onde tinham rotas comerciais, então vinham alimentos de outros lugares. Então, o povo judeu, o povo árabe, eles são muito hábeis nos negócios. Por quê? Porque eles não faziam outra coisa senão negociar, comprar e vender. Então, existe essa, vamos dizer assim, existe essa herança judaica desse jeito. Eles tinham que fazer negociações. Então era um povo muito ligado à grana, a dinheiro. Percebe? Então tudo para o judeu é grana. Até hoje, né? Tá certo? Hoje os grandes empresários mundiais, a maioria deles são todos judeus, né? Tem essa herança importante.
Então, o que acontecia? Acontecia o seguinte, era duro para os apóstolos e para os personagens do Novo Testamento, os pregadores, os apóstolos. Era difícil para eles viver sem fazer negócios. Percebe? Eles precisavam do suporte dos irmãos, suporte das igrejas aonde eles iam, por onde eles passavam. Percebe? Então, se você perceber, se você ler ali, depois de Atos, ler até antes do Apocalipse ali, né, até Judas, você vai perceber um cenário de apoio. Você vai perceber que os apóstolos, os pregadores, eles eram profundamente apoiados. Eles eram suportados. Né? Então eu escrevi assim, ó, como haveriam os apóstolos e pregadores sobreviver sem o apoio das igrejas? Né? Como que eles iam fazer isso? Ele precisava do apoio da igreja. E eu começo a falar de um fato muito interessante. Chega a ser até estranho, né? Que está lá em Atos capítulo 4, do 32 ao 37. Eu queria parar uns minutinhos aqui nesse Atos, capítulo 4, do 32 em diante. Esse texto de Atos aqui, ele é um texto muito interessante porque acontece um fenômeno aqui. Mas é um fenômeno espiritual gigantesco. Tremendo. É uma coisa assim interessantíssima. Ele fala assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aí até o pessoal costuma dizer, né? Aqui está a origem do comunismo. Não. Aqui está a origem do cristianismo, não é comunismo, não. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O fenômeno aqui é o seguinte: isso aqui está acontecendo dentro de Jerusalém. Né? Logo ali depois da pregação de Pedro e tal, né? Aí, esse fenômeno era o coração e a alma da multidão. Era um só. E eles criam em Cristo. Agora, você imagina um judeu que passa a vida negociando, que passa a vida no comércio, sabendo fazer negócios, buscando grana, porque lá no Velho Testamento, a bênção de Jeová era financeira. Era din-din, grana. Então, se você olhar lá no Velho Testamento, você vai perceber o seguinte, que Jeová abençoava com bens materiais. Então, o judeu, para ele ser um sujeito abençoado, ele tinha que ter coisas, grana. Quanto mais rico você é, mais abençoado você é. Ou seja, se Deus dá grana para você porque você está sendo um bom judeu, então significa que quanto mais grana, mais bênção. Porque quem dá a grana é Deus. Quem abençoa o teu comércio é Deus. Agora imagina isso acontecendo com os judeus. Isso aqui é para o judaísmo. Olha só a transformação, o fenômeno que eu estou dizendo para vocês é esse aqui, ó.
Ó, o coração e a alma da multidão era uma coisa só. Quando eles aceitavam a Cristo, eles foram tomados pelo amor de Cristo de uma tal maneira que eles lançaram fora todo o amor que eles tinham ao dinheiro. Percebe? Tudo aquilo que eles adoravam. Então quer dizer que o dinheiro não é significado de bênção. Não, não é. Para Cristo, o significado de bênção é outra coisa. Lá no Velho Testamento, a bênção é a grana. Lembra de Jó, quando Jó, depois lá no finalzinho, quando Jó venceu toda a Bateve, lá no finalzinho ele foi duplamente abençoado. Né? Ganhou rios de dinheiro, vários animais. Percebe? Esse fenômeno que está correndo aqui é um fenômeno que descaracteriza o judaísmo. Percebe? Desfaz o judaísmo na sua integridade. Percebe? As pessoas iam lá e vendiam as suas coisas porque achavam que as suas bênçãos, as bênçãos de Jeová, não eram as bênçãos de Cristo. E eles queriam as bênçãos de Cristo. Percebe? É assim que foi feito com o povo judeu naquela época. Essa é a obra de Cristo. Né? Agora, nós vivemos numa época, nós vivemos no cenário mundial, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa maneira de viver, ela está contaminada pela cultura do mundo. Isso é um fato. O jeito que eu penso, o jeito que eu me visto, né? O jeito que eu faço negócios, o jeito que... tudo, né? Que eu tenho as coisas, está dentro de um contexto que me influencia. Não estou dizendo que isso é ruim ou que isso é bom, não é? Estou dizendo que é um fato. Né? E o mundo está cada vez pior. Imagina agora com essa Covid-19. Nós estamos vivendo uma verdadeira bagunça. Né? Tá horrível isso. A gente não sabe em quem acreditar, né? Toda hora vem um e fala uma coisa, vem outro e fala outra. Ou seja, o mundo só não está pior porque não tem bomba atômica caindo. Estamos em guerra. Para mim, nós estamos em guerra. Isso aí, o cenário que a gente vive é um cenário de colapso. Um colapso cultural, um colapso da cultura ocidental. Está colapsando. Tá? E nós, cristãos, estamos nesse contexto, no contexto desse colapso. Então é mais importante ainda agora termos a consciência de que Cristo está para voltar. Nós sabemos que isso está para acontecer. Jesus vai voltar logo. Por quê? Porque nós estamos vivendo, meu Deus do céu, é peste. Isso aí, essa Covid é uma peste. Isso aí é um problemaço para a humanidade. A impressão que dá é que a gente nunca mais vai voltar a fazer o que fazia antes. Mesmo com a vacina. Mas tem gente aí com problemas com a vacina. Percebe? Então está complicado. O mundo está ruim. E uma vez que o mundo está ruim, nós cristãos temos que suportarmos uns aos outros. Precisamos fazer isso. Nós temos uma grande oportunidade de vivermos o verdadeiro evangelho. O verdadeiro. Tá certo? Nós estamos num momento de grande crise. E esse versículo fala, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então está aí a nossa oportunidade. É a sua oportunidade de ser um bom cristão. É suportar uns aos outros.
E eu não estou falando aqui de grana, gente, não é isso, né? Pelo amor de Deus. Cada um suporta o outro da maneira que pode, né? E eu vou falar umas coisinhas interessantes ainda. Fica atento aí. Né? Suportar significa dar suporte, atender a necessidades alheias. Ainda, né? Como é que eu escrevi aqui? Ainda que a gente tenha medo, mas nós precisamos dar suporte. Nós precisamos ir adiante. Precisamos avançar. Precisamos cuidar do nosso irmão. Precisamos cuidar das pessoas. A obra de Cristo é isso. Cristo cuidou de nós. E agora nós vamos cuidar das pessoas. Né? Perdoar é uma coisa. Perdoar uma das coisas que a gente tem que fazer. O perdão é uma delas. Né? Lembra quando Pedro e João saíram pela porta formosa que está lá em Atos? Vamos abrir lá? Atos 3. Né? Vamos abrir em Atos capítulo 3. Ele fala assim, ó, e Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Coxo era manco, uma pessoa que tinha um problema na perna. O qual todos os dias punham numa porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então tinha um sujeito lá, um maltrapilho, uma pessoa, né, um problema, precisando de dinheiro, porque não podia trabalhar, porque ele era coxo. E vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou-o pela mão direita e levantou. E logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se de pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aqui tá bom. Então, os apóstolos, eles cuidavam das pessoas. Eles estavam lá cuidando das pessoas. Era isso que eles faziam. Esse era o coração. Né? E isso, gente, essa questão do suporte é uma coisa tão importante, mas tão importante para Deus, né? Que, irmãos, a gente não tem ideia de como isso é importante para Deus. Percebe? Porque, primeiro, quando você dá suporte para alguém, eu não vou conseguir terminar a palavra hoje, viu, irmãos? Talvez eu faça isso numa próxima vez, porque eu estou aqui nos 5 primeiros parágrafos de uma dezena deles. Umas 2 dezenas de parágrafo aqui. Mas a gente chega lá. Essa história de dar suporte é uma coisa mas tão importante para Deus. Se a gente tivesse noção, entendimento de como isso é válido para Deus, como Deus se agrada, percebe? Deus ama quem faz esse tipo de coisa. Deus ama aquela pessoa que dá o suporte. Tá certo? Irmãos, dar suporte não é dar dinheiro, irmãos, nós voltamos a falar disso. É inclusive dar dinheiro, mas dar suporte é oração, é cuidado,
sabe, você vê as necessidades interiores das pessoas que você ama, que você tem a oportunidade de cruzar, de conhecer, certo? Dos seus irmãos da igreja. Você quer ver uma coisa que legal que aconteceu outro dia? Outro dia eu tava lendo uma história, né? Estava lendo uma historinha, e essa historinha dizia o seguinte. Eu acho que essa historinha é verdadeira, tá? Não tenho certeza se ela é verdadeira ou não. O sujeito, ele ia andar com a esposa todo dia. Mas um sujeito já assim, de uma certa idade, já aposentado ali, sabe? Um cara lá de uns 60 e tantos anos, 70 anos. Eles iam andar. Todo dia eles iam andar. E o casal era muito unido, casado há muitos anos, né? Já ali no final da vida. E ele sempre levava um banquinho com ele. Sempre tinha um banquinho. Então eles iam andando e ele com o banquinho na mão. Ele ia andando com a esposa. Aí uma pessoa curiosa falou assim, olha, eu sempre vejo o senhor aqui com esse banquinho, andando com a sua esposa. Por que esse banquinho? Ah, esse banquinho aqui, eu vou te explicar por quê. Acontece o seguinte, eu sou casado com a minha esposa, sei lá, 40 anos. Essa mulher já fez tanta coisa para mim. Ela lavava minha roupa, lavava minhas cuecas, me fazia comida, e cuidava de mim, e limpava o banheiro, e limpava a casa. E agora, a gente está andando aqui, o mínimo que eu posso fazer é carregar um banquinho. Porque se ela se cansar, eu vou dar o banquinho para ela sentar. É ou não é uma loucura isso? Isso é dar suporte. Percebe? Isso é suporte. Isso é amor, né? É interessante isso, né? Vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo agora, esses dias, né? A Sandra, do Wilson, ela sabe que eu gosto muito de coxinha, né? Aí ela ligou para mim num dia e falou, ô pastor, você tá aí na sua casa? Tô, pode ir. Ah, é que eu fiz coxinha e eu vou levar para o senhor. E ela trouxe um monte de coxinha deliciosa, irmão. Deliciosa. Olha que amor. Que bênção. Está cuidando da gente, está sabendo, nos conhece. Esse é o amor de Cristo. Percebe? A gente não tem que pensar duas vezes para ajudar alguém. Nós temos que ajudar. Precisamos ajudar, precisamos fazer, precisamos dar carinho, dar amor. É assim que funciona. E eu me senti amado, muito amado. Sabe? Aí veio o Wilson. Aí chegou o Wilson, junto, né? Ô pastor, tudo bom aí? Lá, não sei o quê, ó, a Sandra fez aqui e tal. Aí pude dar um abraço gostoso no Wilson. Né? Que benção. Como é bom ter irmãos. Que coisa gostosa. Olha, é tão importante essa história de dar suporte. Vocês lembram a história de Cornélio? Cornélio está lá em Atos. Eu não sei onde está. Não sei se é 9, 19. Alguém lembra aí a história de Cornélio? Está por ali, em Atos 10 mesmo, viu, pastor? Os 10, né? É Atos 10 mesmo. Eu achava que era 9. Atos Né? 10. Ele fala assim, só ler aqui no comecinho para você, ele fala assim, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha só, ele fazia muitas esmolas. Não é dar um realzinho, não. É ver a necessidade. Né? E quase a hora nona do dia, viu, né, claramente numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia Cornélio. E o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? Disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só. Deus se comoveu de uma tal maneira com o amor que Cornélio tinha, com o suporte que Cornélio dava,
que isso mudou a vida dele, mudou a direção da vida do Cornélio. Né? E assim vai. Né? Se você ler as cartas de João, a segunda e a terceira, você vai ver coisas interessantíssimas ali no que diz respeito, ao coração dos irmãos em dar suporte a Paulo. Paulo, diversas vezes, ele agradeceu aos irmãos. Olha, se não fossem vocês, né, que se juntaram e mandaram dinheiro para mim e tal, percebe? Davam suporte. A obra de Paulo, que foi pregar o evangelho aos gentios, ela se deu por causa do suporte dos irmãos, que ajudaram a Paulo, que ficaram ali, junto de Paulo. E olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Se você quer ser um bom cristão, então leia Tiago, capítulo 1, verso 27. Vamos lá? Vamos abrir lá. Tiago, capítulo 1, verso 27. Vamos aqui, janela, partilhar. Então, Tiago 1, lá embaixo. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Olha só, ele está falando de pureza. Imaculado, imaculado é sem mancha. Uma coisa pura, sem mancha. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades. Então, é fundamental que a gente vá lá e dê o suporte às viúvas e os órfãos nas dificuldades e guardar-se da corrupção do mundo. Olha como é importante. Paulo chama isso de religião perfeita. A religião perfeita é visitar, é cuidar das pessoas. Percebe? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você já deve ter chegado, por exemplo, alguém na sua casa, ou até mesmo no trânsito. Você está lá no trânsito. Aí chega alguém e pede uma esmola para você. Um cara todo maltrapilho, todo sujo e tal. Ah, não vou dar moeda, não vou dar dinheiro para esse cara não. Isso aí, ó, é tudo drogado. Não pense assim. Não faça isso. Não cometa esse erro. Se você tiver que dar, dê. Porque eu sempre ensinei para os meus filhos o seguinte. Se eu dou um presente, então vamos pensar assim. Né? Eu vou lá e dou um presente para minha filha Esther. Chego lá e compro um iPhone 25, custou 14 mil reais. Aí eu vou dar de presente para ela. No momento que eu dei, nesse momento, aquele objeto não mais me pertence. Não está mais sob o meu domínio. Aí a Esther fala assim, puxa, ganhei um celular de 14 mil reais. Ah, eu vou vender esse celular. Ela vai e vende. Aí eu vou ficar chateado? Por quê? Ué, eu dei. Se eu dei, a posse não é mais minha. Ela faça o que ela quiser. Eu não tenho que ficar preocupado se a pessoa que você está dando dinheiro vai usar o dinheiro de maneira correta ou não. Você deu. Se deu, já não é mais teu, não é mais da sua conta. Percebe? Você está no trânsito, você tem 5 reais lá. Chega uma pessoa aqui, uma mulher pedindo dinheiro. Aí você fala, não vou dar. Não, dê. Ah, mas ela vai comprar droga. Isso é problema dela, não é seu.
A Bíblia fala que nós temos que dar, porque dar é melhor do que receber. Entendeu? Então, nós precisamos ser crentes de verdade. O crente não julga esse tipo de coisa. Percebe? Se você está dando, não é mais seu. Quando o Daniel casou, meu filho casou, eu dei para ele o meu carro. Eu tinha um carro, e aí eu peguei e dei. Aí, Toff, eu não tenho muito dinheiro para te dar no seu casamento, ó, pega esse carro, fica para você. Ele é seu, não é mais meu. Tá? Aí, um dia ele vendeu o carro. Falou assim, vou guardar, vou, sei lá, fazer o que com o dinheiro, não quero nem saber. Aí ele vendeu o carro. Pronto, não é mais meu aquele carro. Eu dei de coração. Então nós temos que pensar que quando a gente dá suporte, o suporte é apoio. O que a pessoa vai fazer com aquele apoio que você deu? Sempre, não teve uma vez que alguém chegou na minha porta de casa pedindo comida e eu tendo, eu dou. Alguma coisa eu dou. Sempre. Se eu tenho comida no fogão, pera aí que eu vou fritar um ovo para você. Frito o ovo, já viu isso, né? Frito um ovo, 2 ovos, 3 ovos, frito, põe, acrescento tal e dou para a pessoa. Fritar ovo frito. Entendeu? É assim que funciona o suporte. Aí a Rosana faz isso. Vem alguém aqui, pede alguma coisa, ela vai lá no armário, vê, olha, tem aqui uma bolacha, tem um quilo de feijão. Ela vai e leva para a pessoa. Sempre isso é suporte. Isso é amor. Nós precisamos amar. É assim que funciona o cristianismo. Então, aprenda a se desprender daquilo que você dá. Entendeu? Você deu, acabou. Não é mais seu. A pessoa vai fazer o que ela quiser com aquilo que ganhou de você. Aprenda a olhar desse jeito. Ai, eu dei de presente o carro do meu filho e ele vendeu, mas que ingrato. Está errado esse raciocínio, gente. Completamente errado. Mas eu não tenho dinheiro para esmolar, não tenho dinheiro para dar. Você pode dar um outro suporte, oração. Vai lá e ora pela pessoa. É uma maneira de você dar esmola. Não estou falando aqui a esmola pejorativa, entende, gente? Esmolar significa dar para a pessoa que está com uma necessidade. Isso é que significa esmolar. Entendeu? Eu não tinha dinheiro para dar para aquele cara, eu não tinha dinheiro para dar, mas então vou orar por ele. Que é um jeito que você tem para suportar o irmão que está necessitado. Entendeu? E a gente tem que fazer as coisas com racionalidade. Tá certo? Temos que ser racionais. Eu só vou dar quando eu puder. Eu só vou esmolar quando eu tiver. Eu tenho, posso, dou. Eu tenho, mas vou guardar, porque eu quero chegar a ter 100 mil reais na minha conta, poupança, porque não sei o quê. Não, abre o teu coração, velho. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe qual é o primeiro lugar que nós devemos dar suporte? É aqui dentro de casa. Primeiro você dá suporte dentro de casa. Dá suporte para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe. Primeiro lugar é dar suporte dentro de casa. Depois você dá o suporte para o seu irmão na igreja. Nunca o contrário. Nunca tire da sua mesa aquilo que vai alimentar o seu filho, a sua esposa, para alguém na igreja.
Sabe aquelas coisas assim, o fulano foi lá e vendeu a casa dele e deu lá na igreja. Já viu isso? Isso acontece muito nessas igrejas pentecostais que tem por aí, o sujeito vai lá, ele pega e vende a casa. Meu, aquela casa é a casa que você mora. É a casa que estão os seus filhos. Aquela casa não é sua, é da família. Você não pode tomar uma decisão assim. Vende a sua casa e traz para a igreja. Irmãos, se você fizer isso, você está tirando o suporte da sua família. E isso é um erro muito grande. Entendeu? Você tem 10 casas. Aí o sujeito lá está precisando morar. Tá, faz o seguinte, mora na minha casa lá. Tá? Tudo bem. Esse é um suporte. Beleza. É o que aconteceu aqui em casa. Aconteceu isso. Aconteceu assim. A Raquel ia casar, vai casar, né? Minha filha vai casar. A tia dela pegou e falou assim, olha, eu tenho um apartamento assim, assim, e ele vai liberar. Se você quiser morar lá, pode morar. Eu cobro um valor de aluguel de tia para você. Pronto, ela deu suporte para a família. Porque família, percebe? Isso é do agrado de Deus. Isso é o amor de Deus nas nossas vidas. Tá? Você conhece bem 1 Coríntios 13, né? Quem não conhece? É um verso, é um capítulo muito interessante, né? 1 Coríntios capítulo 13, eu vou abrir aqui só um versinho. Só um versinho. Eu acho que é o verso mais complicado que tem em 1 Coríntios 13, e é isso que eu vou mostrar para você. 1 Coríntios capítulo 13, que é o verso 5. Está escrito assim, ó. Não se porta com indecência, ó. Não busca os seus interesses. O amor é assim. Quando eu amo e dou, eu me desprendo daquilo, porque eu não tenho mais interesse naquilo. Percebe? Eu dei o meu carro para o meu filho, a partir do momento que eu dei, eu não tenho mais interesse. Eu não posso ficar chateado porque ele vendeu. Eu dei com tanto carinho, ele me magoou. Esquece isso. Vamos fazer o cristianismo verdadeiro nas nossas vidas. Vamos amar. É isso que importa. Cuidado com esse versículo. Esse versículo aí, ele é dureza. Tá? Dureza mesmo. Cuidado. Aquele que realmente ama não busca os seus interesses. Não busca. Busca o interesse do outro, da outra pessoa. Eu estou buscando o interesse da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, não o meu. Cuidado com esse versículo. Então, queridos, o Espírito de Cristo, eu queria falar de espírito, eu queria falar espírito aqui, mas eu não quero pensar naquele espírito tipo ghost, sabe? Aquele espírito de fantasma, não é aquele espírito espiritual. Estou dizendo o Espírito de Cristo significa a ideia de Cristo, a filosofia por trás das ideias de Jesus. Esse Espírito, ele tem que mover o nosso coração. Esse sentimento que tem no coração de Cristo com relação ao próximo, ao outro, ao ponto de dar a sua vida, é isso que nós, como cristãos, temos que buscar. Percebe? Você precisa buscar isso na sua vida. Entendeu? Você tem dificuldade para encontrar
esse sentimento de Cristo com relação ao seu irmão, vai orar. Vai orar. E a Bíblia fala, lá em João, ele fala assim, que viremos, aquele que tem os meus, nós viremos nele e faremos nele morada. Então, Jesus pode morar no seu coração e mudar os seus sentimentos com relação ao seu próximo. É assim que funciona o cristianismo. Esses sentimentos que nós temos de ter, de cuidar do que é meu, isso é uma coisa muito profunda. Né? Isso aí é uma coisa muito profunda. Eu não quero que ninguém venha aqui, por exemplo, mexa no meu piano. É meu esse piano aqui. Eu toco nele. Eu não quero. Não quero que ninguém venha aqui e bagunce com o meu piano, porque ele é meu, é minha propriedade. Então você percebe que esses sentimentos ocidentais que nós temos, né? Sentimento de poder, de ter as coisas, é um sentimento muito arraigado no nosso coração. E a gente sofre muito quando tem que se desfazer de alguma coisa. É um sofrimento, a gente sabe. Eu, por exemplo, eu gosto dos meus livros, né? Eu chego alguém e falo assim, olha, me dá esse livro. Ah, não, esse livro aqui não vou dar não. Tá aqui, ó. Ó, esse livro aqui, ó. Eu amo esses livros. Amo, gosto. Se alguém me pedir, eu não vou dar. Por quê? Porque é meu. Eu comprei e uso. Percebe? Então, o sentimento de posse das coisas é um sentimento profundo no ser humano. É profundo. É uma coisa que está enraizada, está lá nos valores. Está na parte do teu coração que é quase inacessível. Percebe? Nós sofremos quando temos que dar alguma coisa. Então nós temos essa dificuldade, nós precisamos ir até Cristo e buscar o sentimento de Cristo. Nós precisamos buscar o sentimento de Jesus com relação a essas coisas. E eu queria propor isso para você. Eu não vou conseguir terminar, a gente termina numa outra ocasião. Então, se bem que falta bem pouca coisa para terminar, mas a melhor maneira que nós temos para ganhar esse Espírito de Cristo é deixar-se ser influenciado pela palavra de Deus. Então vai lá, busca na palavra, busca o amor lá nas palavras de Cristo, nos exemplos de Cristo, os exemplos dos apóstolos. Percebe? Deixe-se influenciar pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Deixe-se influenciar pelo Evangelho. Eu estou falando do Evangelho verdadeiro, não estou falando do Evangelho sabe, mequetrefe que tem por aí. Não, esse aí não. Eu quero o verdadeiro Evangelho racional, culto racional. Tá certo? Faça isso. Abra o teu coração. Suporte o seu irmão. Cuide dele. Percebe? Nós precisamos fazer isso. É fundamental. Amém? Glória a Jesus. Então, Deus abençoe a todos. Já falei demais. E passo a palavra para o pastor Valdo, enquanto eu termino aqui de fazer a gravação.